Mas a gente vai falar de tudo isso agora, direto a Nova York, a gente aciona já. Nova York, Washington. Washington. Nova York não, ele permanece lá em Washington, acompanhando esse primeiro dia, digamos, o primeiro dia útil de Donald Trump como presidente. É o Eduardo Barão, que está chegando aqui com a gente. E já passo a bola para você, Barão, perguntando sobre um ponto muito polêmico, que foi sobre imigração. Ele promete, enfim, atacar os imigrantes, expulsando do país, inclusive proibindo os imigrantes de que os filhos que nasçam nos Estados Unidos, filhos de imigrantes, sejam cidadãos americanos. E já repercute por aí, né? Olá, Adriana. Boa tarde para Boa você. tarde. Bom retorno aí para o Renan, para todo Obrigado. mundo também no Brasil. Pois é, agora há pouco, procuradores-geral de 18 estados já processaram Donald Trump por causa dessa decisão de ontem, né, nesse decretaço que ele acabou promulgando aqui. São cerca de 200 medidas diferentes, mas a que está pegando logo de cara é essa mesmo, em que, a partir de agora, crianças, bebês que nasçam nos Estados Unidos, se tiverem pais, pai e mãe, com situação irregular aqui no país, não serão mais considerados cidadãos americanos. Essa é, sem dúvida nenhuma, até agora, de todas as medidas de Donald Trump, aquela que muita gente diz que vai cair logo de cara, porque faz parte da Constituição americana, é a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Mas, como a gente conhece bem Donald Trump, ele acaba muitas vezes falando, ou eventualmente até determinando situações como essa, e depois recuando, voltando um pouco atrás, mas já deixou o ponto dele nesse momento em que a imigração é, sem dúvida nenhuma, o principal tema. Esteve entre esses 200 decretos como a prioridade. Por exemplo, a decretação de situação de emergência na fronteira com o México, a ida de tropas para aquela região para voltar a construir um muro separando os dois países, e também o início de operações. Já se imaginava que hoje operações contra imigrantes seriam realizadas em grandes cidades americanas, Chicago, Nova York, Los Angeles. Isso ainda não aconteceu até esse momento. Agora há pouco, o czar da fronteira, determinado pelo Donald Trump, deu uma entrevista dizendo que eles já começaram a se organizar para realizar esses atos. E havia uma dúvida se as deportações em massa prometidas por Trump seriam de apenas estrangeiros que estão em situação irregular, mas criminosos, por exemplo, cometeram um crime aqui ou no país de origem. E o czar das fronteiras diz que não, que todo mundo vai ser preso e, evidentemente, depois eles podem ser deportados. Nem todos os países aceitam essas pessoas de volta. Então tem um processo burocrático que ninguém sabe como vai funcionar na prática. Mas a primeira grande polêmica, que já acabou indo para a justiça aqui dos Estados Unidos, com procuradores gerais de 18 estados processando o governo Trump, é essa, de que crianças, bebês, nascidos aqui no país, mesmo com pai e mãe, com situação irregular nos Estados Unidos, eles não deixem de ser cidadãos americanos, como que é o presidente que acabou de tomar posse. Ô Barão, vamos acompanhar aqui a fala do Trump justamente sobre essa questão da imigração. Ele pontuou que a questão dele, o problema é com a imigração ilegal e não com as pessoas que vão para os Estados Unidos legalmente. Tem um trecho dessa fala do presidente americano, vamos acompanhar. Não acredito que estas ordens possam ser ou serão barradas pela justiça. Agora, os cartéis serão designados como organizações terroristas. O México provavelmente não quer isso, mas temos que fazer o que é certo. Eles estão matando as nossas pessoas. Estamos pensando em impor tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, porque estão permitindo a entrada de muitas pessoas e de drogas como o fentanil. Eu fico feliz com a imigração legal. Nós precisamos de pessoas aqui. Não tenho problemas com isso. Nós precisamos porque teremos muitas empresas vindo para o país para evitarem as tarifas. Sabe, se você não quer tarifas, o que tem que fazer é construir fábricas nos Estados Unidos. E assim teremos muitos trabalhadores chegando aqui, mas temos que ter imigração legal. Esse é justamente o trecho em que ele fala que quer investimentos, que aceita que as pessoas sigam para os Estados Unidos, como o Renan disse, mas legalmente. Agora, isso afeta diretamente brasileiros, né, Barão? Tem muitos brasileiros vivendo nos Estados Unidos e muitos deles, uma parte deles, ilegalmente, né? Sem dúvida nenhuma, eu conheço brasileiros que estão aqui há 30, 40 anos. A família já está consolidada aqui no país e agora o pessoal está com medo. Alguns, inclusive, hoje nem levaram os filhos para a escola, porque ninguém sabe ao certo como que vai funcionar esta ação do governo Donald Trump. Tem essa história, né? Muitos por aqui que estão há muito tempo, acham, não, é só mais uma daquelas coisas que o Trump fala, mas na prática não vai acontecer.
Ninguém sabe ao certo como vão funcionar as operações do Donald Trump, que já desde o primeiro dia tomou medidas diretas relacionadas justamente à imigração, e é uma promessa de campanha. Muitos votaram no Trump por isso, ou seja, há um desejo dos americanos. A questão vai um pouco além, Adriana, como você falou mais cedo. Muitos trabalhos aqui são feitos por imigrantes, que submetem a salários menores, a condições que muitas vezes americanos não topam trabalhar. O setor do agronegócio por aqui, por exemplo, já disse, olha, com a gente consegue mandar uma parte, mas não dá para mandar todo mundo ser deportado. Então, a mão de obra em muitas fazendas por aqui é mão de obra justamente desses trabalhadores que vêm de outros países. Então, ninguém sabe ao certo como vai funcionar isso na prática, no dia a dia, se as operações serão realizadas de casa em casa, no meio da rua. Então, ninguém sabe como vai funcionar isso nessa nova gestão de Donald Trump. Aqui no Brasil, Itamaraty estima em 2 milhões o número de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, mas, claro, no total, é a estimativa de que seja o total de brasileiros por lá.